Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 11, Escola Dominical, terceiro trimestre de 2015, da editora Betel. Nós vamos estudar o tema O Milagre da Ressurreição de Dórcas. É o pastor Jonias ensinando a palavra de Deus. Aula número 11, lição número 11, direcionada para o dia 13 de setembro de 2015, o milagre da ressurreição de Dórcas. O texto áureo: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dórcas fizera enquanto estava com eles. Atos 9, 39. Verdade aplicada, Dórcas era tão útil e importante que seus irmãos de fé não puderam suportar a sua morte. Por isso, Deus permitiu o retorno à vida de Dórcas. Os objetivos da lição: aprender a importância do serviço cristão para a vida e para a eternidade. Ensinar que devemos ser servos dedicados, assim como Dórcas foi. Desenvolver um estilo de vida marcado pela devoção a Deus. Textos de referência: Atos 9, 36, 37, 40 e 41. A lição está assim esboçada. A introdução, no ponto 1, primeira parte: Dórcas, a notável discípula. Nós vamos trabalhar na vida deste personagem, ou desta personagem alvissareira na história do Novo Testamento. Dórcas, também chamada Tabita. E aí no ponto 1 nós temos subpontos 1, 2 e 3, o reflexo da vida abundante, uma discípula de Jesus, um exemplo de vida. No ponto 2, Dórcas, o exemplo de fé e obras. A mulher que com uma agulha revolucionou Jó. E aí temos a prática de boas ações, o desafio da generosidade, o progresso do reino de Deus. No ponto 3, Dórcas, a mulher ressuscitada. A mulher que, através de Pedro orando, foi ressuscitada e devolvida à sociedade. E aí nós temos morrer sem deixar saudade, o despertamento da fé, compaixão, oração e fé. Assim está esboçada a nossa lição e depois a conclusão da revista de Escola Bíblica Dominical número 11. Nós vamos utilizar aqui a forma de editar vídeo, screencast, a partir deste momento, que é vendo diretamente na tela do computador. A forma slidecast, a gente apresenta no PowerPoint e vai falando. E agora eu quero remeter os nossos caríssimos internautas até ao blog da Escola Bíblica Dominical, nosso blog, que nós fizemos para nós trabalharmos aqui a lição que está postada aqui no nosso blog. E aqui o internauta tem várias opções. Se a realidade dele for a CPAD, estuda a revista CPAD. Se for Betel, estuda Betel. Se for Central Gospel, estuda Central Gospel. No nosso caso, nós vamos estudar a lição da Betel. E aqui, nos menus, aqui, nas guias, aqui, menus, você vai encontrar as realidades aqui. Por exemplo, revista Editora Betel. Clicando, você vai para essa página. Vamos ver aqui a nossa lição 11. Nos primórdios dos nossos queridos irmãos cristãos primitivos, a igreja foi balançada com o poder de Deus. Não se vivia só de discurso. As coisas aconteciam. O Espírito Santo dominava. Os corações estavam recheados do poder do Espírito Santo. Os frutos do Espírito eram abundantes nos corações. A oração era uma prática cotidiana. Os crentes buscavam ao Senhor, os crentes oravam.
E nós vamos ver aqui um personagem alvissareiro na história da igreja primitiva, Dóricas, a mulher que, com uma agulha, revolucionou o mundo, deixou a sua história marcando as páginas da Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento. Ela é referenciada, se tornou um personagem que foi alvo das atenções pela sua prática de filantropia, morando em Jó. Não tinha riquezas e nem metodologias apropriadas para revolucionar. Não tinha um alto capital para fazer investimento e desenvolver filantropia. Mas ela tinha boa vontade e o coração cheio do poder de Deus. Nesta lição, nós vamos ver uma mulher dedicada, uma mulher que desenvolvia filantropia, que botava em prática o amor tão badalado nas páginas do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Dóricas, a notável discípula. Dóricas era fervorosa e abnegada. Para ela tudo era fácil. Ela não contava o tempo, nem media esforços. Aleluia. Estava sempre a serviço de alguém, sempre se doando. Essa impulsão, ela vem do Espírito Santo de Cristo, que nos faz doadores para a sua obra, não olhando estipêndio, não olhando resultados, não olhando um salário, mas se doando e fazendo algo para o crescimento do reino de Deus, o reflexo da vida abundante. Dóricas era uma pessoa que procurava sempre elevar o espírito e o ânimo daqueles que o rodeavam. Ela sabia como suprir as necessidades de cada um. Este reflexo precisa estar em nós, nos tempos presentes. Conhecer as necessidades daqueles que estão à nossa volta e estar sensíveis a ele, àqueles que estão precisando de nós. Sensíveis aos problemas alheios, sensíveis às necessidades. Essa impulsão é oriunda do Espírito Santo de Cristo, que precisa estar arraigada em nós. Aleluia. Dóricas era um exemplo disso. Ela sempre estava a serviço de alguém. Aqui no ponto 1.2. Uma discípula de Jesus. Em Atos 9:36, a Bíblia diz que Dóricas era uma discípula, uma pessoa da igreja que se dedicava a aprender e viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é discípulo. Aprender com Jesus. Jesus se doou. Jesus se entregou a sua vida por nós. Jesus esteve a serviço da humanidade. Ele não mediu esforços. Aprender com ele é doar a vida a serviço do bem comum. Veja bem que Dóricas era uma discípula de Jesus, fazia parte de uma comunidade de santos e tinha o testemunho de todos, especialmente de um grupo de viúvas. Essa mulher, ela tinha apenas uma agulha, e colocou isso a serviço da sociedade, a serviço de Deus. Isso quer dizer que quando nós queremos, nós fazemos. Nós temos criatividade para alargar as fronteiras no mundo serviçal, no mundo do bem comum, um exemplo de vida. Dóricas era um exemplo na Bíblia de como devemos viver nossas vidas. A palavra de Deus afirma que há pessoas de quem o mundo não é digno. Lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver isso no versículo 38. Pessoas que viveram tão cheios de Deus que o mundo era indigno para a sua época e para eles. Eles eram avançados demais. Dóricas era uma dessas pessoas. Ela foi um exemplo de vida cristã. Aleluia. Como isso está ausente nos tempos presentes. Como as pessoas vivem de aparência. Como as pessoas olham apenas na aparência, vivem de liturgias formalistas, de rituais apenas. A igreja é o lugar onde as pessoas se encontram para os seus rituais religiosos, desprovidos
da essência cristã, o amor verossímil. Oh, como isso está escasso nos tempos presentes. Dorcas, o exemplo de fé e obras. O cristão não pode viver uma vida de fachada. O cristão deve incluir em sua conduta de vida a oração, a palavra de Deus, as boas obras, a fé. A igreja primitiva vivia de oração, vivia de prática. Praticidade era a temática. Hoje se vive de liturgias fabricadas, rituais, formalidades, fachada. Mas a verdadeira essência do cristianismo é uma vida de abnegação, de renúncia e de dedicação a Deus, oração, jejum, compromisso com Deus. A improvisação de Dorcas, usando a sua agulha a serviço das pessoas, materializa o exemplo de fé e obras. Porque a fé não deve ser fictícia, não deve ser teórica apenas, mas ela deve ser materializada em obras. Porque quando se vê as obras, quando se vê praticidade, então a fé está em exercício. E a fé não deve ser apenas fingida. A prática de boas ações, o 2, ela foi um exemplo. Praticou boas ações. Ela colocou em xeque as ações teóricas da fé. Aquilo que era teoria, que estava na imaginação, foi colocado em ação, foi transformado em ação. Quando ela veste a camisa da sociedade, quando ela veste a camisa da coletividade, das viúvas da sua cidade, das pessoas carentes, das pessoas necessitadas, levantando a bandeira, o estandarte da filantropia, da prática do amor verdadeiro. Tiago brada, dizendo que a verdadeira religião consiste de cuidar dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Não se pode viver de teoria, não se pode viver de ficção apenas, de liturgias, formalidades, para agradar a religiosidade, não. Precisamos entender que a verdadeira religião cuida das práticas, das boas ações, das boas obras, a serviço da coletividade. Oh, aleluia! O desafio da generosidade. Aprendemos com essa passagem bíblica que Dorcas era uma serva que ajudava financeiramente os mais pobres. Ela expressava sua piedade e amor ao Senhor, cuidando dos mais necessitados. Muitas pessoas ganharam de presente de Dorcas as roupas de que precisavam e gostavam muito dela. Dorcas amava o Senhor Jesus e fazia tudo com amor e boa vontade. Cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados. É uma responsabilidade da igreja local não ficar só querendo receber, mas desenvolvendo um trabalho social para abarcar estas pessoas que estão na igreja e que às vezes são menos favorecidas, estão carentes, necessitadas, chorosas, problemáticas e que precisam ser alavancadas espiritualmente com as nossas benevolências. Aqueles que têm condições podem ajudar aos mais necessitados. Dorcas sentia essa necessidade. Ela não tinha cabedais materiais, não tinha poderes econômicos, mas tinha uma agulha e colocou isso a serviço de Deus e da coletividade. A pergunta é: o que você tem, meu caríssimo internauta, meu caríssimo pastor? O que você tem, meu irmão, que congrega aí na igreja, que pode ser colocado à disposição dos necessitados? O progresso do reino de Deus. O mundo já se esqueceu de muitas coisas que aconteceram, mas as obras de Dorcas sempre serão lembradas, pois são citadas na palavra de Deus. A cidade de Dorcas conheceu uma verdadeira discípula de Jesus, que aprendeu com Jesus,
Quando nós aprendemos com Jesus, nós nos aplicamos aos necessitados, aos carentes. E aí as pessoas veem em nós um amor verdadeiro, algo oriundo de Jesus Cristo, e se convertem. Quando as pessoas do mundo enxergarem em nós boas obras, quando as pessoas enxergarem em nós pessoas dedicadas, sensibilizadas às necessidades alheias, o reino de Deus cresce, a coletividade cristã vai crescendo, vai se desenvolvendo, porque vê a prática do amor. O amor cobre multidão de pecados, multidão de erros, de falhas. Precisamos praticar o amor. O amor é uma necessidade nos tempos presentes, especialmente no seio da igreja. Aleluia. No ponto 3 nós vamos tratar sobre Dorcas, a mulher ressuscitada. Dorcas costurava e os aventais, as indumentárias, as roupas que ela doava, sensibilizaram as pessoas. E quando ela morreu, ela foi lembrada, que nesse último ponto nós vamos ver isso. Dorcas, a mulher ressuscitada. Ela foi tão lembrada que mandaram chamar Pedro para orar, porque Pedro estava sendo um instrumento poderoso na época. Até a sua sombra curava os enfermos. E aqui, morrer sem deixar saudade. Tem muita gente que morre e não deixa nenhuma lembrança, porque foi ruim. Nós temos aqui, nesse ponto, a história de Jeorão, que era filho de Josafá, rei de Judá. Esse monarca foi tão maligno e cruel que morreu sem deixar saudades em ninguém. Mas aqui com Dorcas aconteceu o contrário. Ela foi tão lembrada. As pessoas tiveram saudade dela. Quantos que estão a morrer e que muitos estão a dizer que bom que já foi, que já partiu, de tão ruim que era. Mas existem pessoas que deixam saudade, lembranças. Foram pessoas que praticaram as boas obras, que promoveram o bem comum. Essas pessoas são lembradas. O despertamento da fé. Pedro foi um discípulo aplicado de Jesus. Ele procedeu exatamente como o mestre na casa de Jairo. O apóstolo pediu que todos saíssem do quarto, a fim de interceder e exercer a fé no nome de Jesus Cristo. Porque é bom que se diga aqui, não foi Pedro que ressuscitou Dorcas, foi Jesus Cristo de Nazaré. É no nome de Jesus Cristo que nós vamos impetrar a bênção. No nome de Jesus Cristo nós vamos curar os enfermos. No nome de Jesus Cristo nós vamos desenvolver grandes façanhas. No nome de Jesus Cristo nós vamos levantar os paralíticos espirituais. No nome de Jesus Cristo até mortos são ressuscitados. Pedro exercitava a fé. Pedro sabia das palavras de Jesus: vós fareis obras maiores do que eu fiz. Aleluia. Compaixão, oração e fé. E no último ponto, compaixão, oração, fé. 3 fatores foram essenciais para que o milagre ocorresse. Primeiro, o poder da compaixão. Esse fez com que Pedro tomasse uma atitude e assim houve uma reviravolta no episódio. Se Pedro não tivesse se deixado afetar pela dor daquelas viúvas, Tabita seria ou teria sido sepultada. Segundo fator, a oração. Por quê? Porque melhores que sejam nossos desejos, eles não têm o poder de mudar as coisas. Por isso, Pedro precisava orar. Aleluia. Pedro mandou que todos saíssem. O sonho era dele. E, portanto, a luta em oração era dele. Nós temos exemplos
que rechearam a Bíblia Sagrada de personagens que foram ao mundo da oração e que receberam os resultados, aleluia. Ana orava e o seu útero foi fertilizado. Daniel orava e mudou a situação. As comitivas angelicais se direcionavam quando Daniel orava. Ele mudou o rumo do seu povo, retornando do cativeiro. Os anjos, os arcanjos, os graduados espirituais nos céus se direcionavam, as comitivas desciam para ouvir a oração de Daniel. Aleluia. Uma certa feita, o silêncio dos céus foram cortados com uma voz que exclamava assim, dizendo: Daniel, 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 homem muito amado, por causa das tuas orações é que nós viemos. Era uma plede de seres celestiais que descia do céu para dar o retorno a Daniel, para dar resposta a Daniel. Aleluia. Quantos servos de Deus que oravam. Pedro agora, na palavra da oração, ele faz sair do berço da morte a mulher amada, Dórcas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Como é que está a tua oração, meu querido internauta, meu pastor, meu amigo, meu presbítero, meu diácono, diaconisas, crentes em vários lugares deste Brasil e do mundo? Como é que está a sua história? Como é que você está procedendo? Você está orando? Você está buscando a Deus, jejuando? Está lendo a palavra de Deus? Está voltado para as coisas santas? Você está levando uma vida leviana, de qualquer maneira, espiritualmente, com descaso às coisas de Deus? Se quiseres ver grandes feitos, se quiseres ver Deus operando, se quiseres ver as enfermidades serem curadas, os paralíticos andarem, pessoas serem resgatadas do mundo do pecado para o reino de Deus, então vá para o mundo da oração, desça ao vale da oração e você verá as comitivas angelicais se direcionarem, Deus operar, você verá a coisa acontecer. Aleluia. Oh, a igreja adiou o sepultamento da amada discípula Dórcas, na esperança da intervenção divina. O apóstolo Pedro havia pouco tempo antes curado o paralítico Enéas. E os devotos cristãos esperavam que ele, através da oração e da fé, restituísse a vida de Dórcas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nessa lição nós vemos um episódio, um fenômeno sobrenatural acontecer, um prodígio, graças à oração, graças a uma vida voltada para Deus. Dórcas era uma mulher lembrada, ela tinha uma biografia viva, e Pedro, um discípulo de Jesus, que buscava ao Senhor, ele não estava para brincadeira, ele estava para buscar a Deus. Quando nós buscarmos a Deus, nós teremos o retorno. A lição ficou bem clara. Esta lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Que grande lição. O comentarista foi feliz quando colocou em xeque este episódio que marcou a história do Novo Testamento. Dórcas, Tabita, a mulher que foi ressuscitada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, através de Pedro. Se você quiser ver as coisas acontecerem aí na sua congregação, na sua igreja, onde você está, vá para a oração. Comece a buscar o Senhor mais intensamente. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, se dedique à escola bíblica dominical, se dedique ao ensino da palavra, se dedique à busca
do alimento espiritual e você terá as respostas.